Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, testes automatizados. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software e nós vamos falar hoje sobre testes automatizados. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camisa polo com listras cinza e brancas e calça bege. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Na verdade, nós temos 3 aulas que têm um assunto correlacionado, que é a entrega contínua. E uma das formas de se obter entrega contínua é usando testes automatizados. Você não precisa de testes automatizados apenas para favorecer a entrega contínua, mas você precisa de testes automatizados para favorecer a entrega contínua. Então, essa primeira aula é sobre testes automatizados de uma forma independente, porque ele é importante por si só, mas lembrando que nós estamos num contexto, inclusive se vocês olharem, os alunos da Univesp, se olharem lá no sistema, né, que vocês acompanham as aulas semanalmente, vocês vão ver que o tema dessa semana é entrega contínua. Bom, nós passamos duas semanas cujos tópicos eram relacionados a teste de software, mas sem tocar diretamente no assunto automação de teste. E agora sim, nós vamos falar sobre, então, a automação de testes. E a primeira pergunta é, por que automatizar os testes? É uma pergunta cuja resposta ela pode ser, inclusive, fácil, né? Porque provavelmente a resposta é um pouco óbvia, pelo menos a primeira resposta, né? Que é o aumento de produtividade. Então, nós queremos automatizar os testes de software para aumentar a produtividade do time de desenvolvimento, deixar tudo mais rápido. Se você tem testes automáticos em vez de testes manuais, é praticamente óbvio que você vai ganhar tempo. Por outro lado, nós também temos o aumento da qualidade. Por quê? Uma vez que você pode fazer testes sendo executados de forma mais rápida, você pode fazer mais testes. E se você pode fazer mais testes, por tabela, a gente entende que a gente vai pegar mais defeitos no software, vai pegar mais falhas, vai corrigir mais defeitos e, consequentemente, vamos aumentar a qualidade. No slide com o título Testes Automatizados, a pergunta: por que automatizar os testes? E as respostas: aumento de produtividade, aumento de qualidade. Abaixo as informações. Cuidado com o mito do alto custo da automação de teste. Testes automatizados apenas são caros se não executados rotineiramente depois de prontos. Existe um mito, né, que eu não sei se vocês já sentiram isso ou já ouviram falar, mas de que existe um custo muito alto para a automação de teste. De fato, existe um custo alto, porém esse custo ele deve se pagar, né? Existe um custo alto, você tem que ter pessoas especializadas, que nós chamamos de engenheiros de automação de teste, deve planejar o seu trabalho, deve automatizar, deve testar os testes e tudo mais. Então, sim, existe um custo. Porém, esse custo ele se paga uma vez que você executa o teste automaticamente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, N vezes, né? 100 vezes, 200, sei lá quantas vezes você vai executar estes testes automaticamente. E aí, o custo ficou irrisório. Ele vai ser um custo muito alto se você automatizar os testes e praticamente nunca rodá-los, nunca executá-los. Dessa forma, sim, o custo é alto, mas obviamente que não é esse o objetivo, né? Então, se você pensar apenas em quanto você gasta para automatizar os testes, você vai pensar, poxa, é um custo muito alto. Porém, não é essa a conta que você tem que fazer. A conta é o quanto eu gasto para automatizar e o quanto eu economizo nas execuções automatizadas versus execuções manuais. No slide intitulado Quais testes automatizar, o texto: praticamente tudo, exceção de testes que sejam naturalmente executados uma única vez ou poucas vezes. Exemplo, testes exploratórios. Bom, e aí, quais os testes que eu devo querer automatizar, né?
A resposta que já está aqui no slide é praticamente tudo. Eu quero executar praticamente todos os testes. Quase, se existe um caso de teste, o ideal seria executá-lo de forma automática e não manual. Porque justamente por conta daqueles benefícios que a gente viu anteriormente, ainda vão aparecer alguns outros benefícios. Nós só existe, né? Não é praticamente tudo, não está escrito tudo, porque existem algumas exceções. Então, existem alguns testes que eles são naturalmente executados uma única vez. E se eu vou executar esses testes uma única vez, obviamente não faz sentido, então eu automatizá-los, justamente porque eu disse que só vale a pena se eu for executar ele várias vezes. Então, por exemplo, existem testes exploratórios, que é uma abordagem de técnica que eu não cheguei a comentar nas aulas anteriores, mas é uma abordagem de teste em que o analista de teste ele vai explorando o sistema, a aplicação, seguindo uma abordagem que a gente chama de exploratória em busca de falhas, né, seguindo determinados cenários. E aí ele só faz isso uma vez. Nesse caso, não faz sentido realmente automatizar. Novo slide com o título Quais atividades automatizar e abaixo as atividades. Geração de casos de teste. Execução de casos de teste. E quais as atividades que devem ser automatizadas? Tanto a geração de casos de teste quanto a execução dos casos de teste. E aí a geração de casos de teste é que ela pode ser um pouco mais custosa, mas a execução de casos de teste é que depois a gente vai realmente ter um benefício. Em um novo slide, o título Geração automática de casos de teste e as informações, usado para sistematizar a seleção dos dados de entrada para casos de teste seguindo alguma técnica de teste. Teste estrutural, teste funcional. Bom, para a geração, então pensa, né? A gente tem que gerar casos de teste e executar esses casos de teste. Normalmente, quando nós pensamos em automação de teste, nós estamos pensando em, eu tenho esse caso de teste aqui, eu quero executá-lo de forma automática ou de forma manual. E, geralmente, então, quando a gente pensa em automação de teste, é nisso que a gente está pensando. Porém, a automação de teste pode vir antes. Eu tenho que gerar os casos de teste. Vamos gerá-los de forma automática ou de forma semi-automática, com apoio de ferramentas, certo? Então, para isso, a geração automática de casos de teste, ela vai ser usada para sistematizar a seleção dos dados de entrada para os casos de teste. Nós já pensamos, né, nós já temos aquelas técnicas de teste estrutural, de teste funcional, para sistematizar a seleção de casos de teste. A diferença é que quando nós vimos aquelas técnicas nas aulas anteriores, deve ter ficado implícito que um analista de teste faria isso manualmente. Mas, na verdade, um analista de teste pode fazer isso de forma automática ou semi-automática, seguindo o apoio de uma ferramenta, certo? Então, a ferramenta vai, de alguma forma, selecionar e sugerir os dados de entrada para a criação dos casos de teste. No slide intitulado Execução automática de casos de teste, o texto, usado para executar os casos de teste ganhando tempo e aumentando consequentemente a qualidade. As formas de implementação e/ou execução dos casos de teste diferenciam entre si principalmente pela etapa/nível de teste, teste de unidade e/ou integração, responsabilidade, próprio implementador do código a ser testado, teste de aceitação e/ou sistema, responsabilidade, engenheiro de automação de testes. Mas, como eu havia comentado, é a execução automática dos casos de teste que acaba ganhando maior força quando a gente pensa na automação, né? Ou seja, é quando é usado para executar os casos de teste, ganhando tempo e aumentando, consequentemente, a qualidade, como eu já havia comentado. Então, as formas de implementação ou execução dos casos de teste, elas vão diferenciar entre si, principalmente se eu estou falando de teste de unidade e integração ou teste de aceitação em sistema. Então, eu tenho casos de teste, eu quero automatizar a sua execução, como eu vou fazer isso? Vai depender principalmente se eu estou num nível mais baixo de teste, integração e unidade e integração, ou se eu estou no nível mais em cima, aceitação e sistema, certo?
No caso do teste de unidade, a gente já viu que o próprio implementador é que faz o teste de unidade, né? E ele também, então, que vai ser responsável pela automação desse teste. Então, o codificador, né, o implementador do sistema que está desenvolvendo o sistema, ele é responsável por fazer o teste de unidade, inclusive por automatizar esse teste. No caso do teste de aceitação ou de sistema, geralmente, quase sempre, é uma equipe à parte que se preocupa com o teste. E nós temos a figura dos analistas de teste, que normalmente projetam casos de teste de forma manual. Nós temos os testadores, que executam os casos de teste de forma manual. E nós temos também a figura de um engenheiro de automação de teste, para fazer esse trabalho de forma automatizada. Novo slide com o título Ferramentas de apoio para automação de teste. Abaixo as informações. Teste de unidade ou integração. Ferramentas de apoio ao teste de unidade. Exemplo, JUnit. Ferramentas de apoio à geração de drivers e stubs e ou mocks. Teste de aceitação e ou sistema. Ferramentas de captura e repetição. Record e ou playback. E geração e ou edição de scripts. Exemplo, Selenium. Para isso, então, nós temos ferramentas de apoio, né, tanto para o teste de unidade ou integração. Por exemplo, no caso de teste de unidade, existe uma ferramenta muito famosa, que é o JUnit, para fazer a automação do teste de unidade usando algum ambiente para Java, né? E existem também ferramentas de apoio à geração de drivers e também stubs ou mocks, que são necessárias para você fazer o teste de unidade, e você pode ter a geração disso de forma automática ou semiautomática. Já para o teste de aceitação em sistema, são outros tipos de ferramenta. Normalmente, ferramentas de captura e repetição. Então, só voltando, né? No caso de teste de unidade, esse JUnit, como que ele funciona? Ele ajuda você a criar uma classe de teste para cada classe que vai ser testado. Então, para cada classe que você cria para o seu sistema, você cria uma classe de teste. E o JUnit é um framework que ajuda nisso. No caso do teste de aceitação do sistema, você não está no nível da unidade, então você não enxerga as classes que vão ser testadas, você vê o sistema como um todo, inclusive, quase sempre em geral, usando do ponto de vista do usuário final, ou seja, na interface com o usuário, na interface gráfica. Para isso, são usadas, em geral, ferramentas de captura e repetição, ou conhecida como em inglês como record e playback, ou seja, você cria o caso de teste, executa ele a primeira vez de forma manual, porém, liga uma ferramenta que vai gravando tudo o que você está fazendo. Então, clico aqui, entro com o dado aqui, clico naquele botão, verifico uma informação ali, vai para outra tela e o script está gravando tudo. A ferramenta está gravando tudo em um script. E depois, esse script pode ser executado de novo, e de novo, e de novo, certo? Então, a ferramenta, ela captura e pode rodar novamente. Porém, né, quase sempre, se não sempre, você precisa pegar o script que a ferramenta gerou e editar esse script, principalmente para colocar as pontas de prova, para colocar as verificações que são necessárias. Um exemplo, provavelmente a ferramenta mais famosa para isso, é a ferramenta Selenium. Novo slide com o texto, ambientes de automação de testes, suítes de ferramentas, bancos de dados, casos de teste, análise de cobertura de testes, simulação/modelagem, relatórios. Bom, e além de ferramentas específicas como o JUnit e a Selenium, existem ambientes de automação de teste, né, que seriam suítes de ferramentas para dar o suporte a um banco de dados, por exemplo, quais são os casos de teste, que você não teria isso num documento texto, por exemplo, você teria de uma forma estruturada, armazenado num banco de dados. Ou ferramentas também para fazer análise de cobertura de testes. Eu já executei esses casos de teste, quanto de cobertura eu já consegui do código, por exemplo. Para fazer simulação, modelagem, para emitir relatórios, né, esse tipo de relatório de cobertura, relatórios de, eu já executei tantos testes, quantos já passaram, quantos falharam, ou qualquer outro tipo de relatório relacionado à execução de teste de alguma forma. Então, você pode ter
uma suíte de ferramentas relacionadas a teste, principalmente em relação a testes automatizados. No slide intitulado Referências, as informações. Humble J, Farley D, entrega contínua, como entregar software de forma rápida e confiável. Porto Alegre, Bookman, 2014. Pressman RS e Maxim BR, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 10ª edição Porto Alegre, AMGH Editora Limitada, 2021. Bom, é isso. Então, como referência, né, a segunda referência aí é um dos livros que já apareceu aqui algumas vezes nessas aulas. O livro do Pressman e do Maxim, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 10ª edição de 2021. Mas também um livro de Humble e Farley, Entrega Contínua, como entregar software de forma rápida e confiável. Então veja que esse livro ele não fala sobre testes automatizados no título, mas sim como entrega contínua, mas dentro dele é falado de testes automatizados, porque como eu comecei a aula falando, testes automatizados não existem apenas para garantir a entrega contínua, mas é uma das partes necessárias para isso. É isso então, pessoal. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.